Portanto, a aula de hoje é dedicada aos sistemas não lineares e, portanto, vamos ver algumas noções importantes sobre sistemas não lineares, pontos de equilíbrio, estabilidade de pontos de equilíbrio, ver também um bocadinho como é que eu posso, se tiver um sistema não linear, compor sistemas lineares que aproximem um sistema não linear. O modelo que nós vamos, sobretudo, usar para sistemas não lineares tem esta estrutura. Portanto, vai ser um modelo de estado, em que o x é um vetor de variáveis de estado. Lembram-se que o estado era um conjunto de variáveis, de tal maneira, de certo sentido, é fechado. Quer dizer, se eu souber as variáveis de estado num determinado instante, consigo integrar estas equações e tenho o estado para o futuro, desde que saiba aquela variável u de que é de entrada. Eventualmente, eu posso ter também a saída, a equação de saída y t igual a h de x, e a saída também pode ter uma dependência não linear do estado. Portanto, a saída pode ser uma variável de estado ou uma combinação linear de variáveis de estado, por exemplo, a soma de duas variáveis de estado ou a diferença. Mas também pode ser uma função não linear do estado. Por exemplo, se eu observar, se o meu estado for uma fase e observar um cosseno da fase. Isso pode acontecer. Portanto, em geral, muitas vezes a observação vai ser linear, mas também pode acontecer que seja não linear. Portanto, esta é a estrutura geral do modelo. E eu queria chamar-vos a atenção para algumas coisas em que o caso geral não linear é diferente do caso particular em que o f é uma função linear do x e do u. Portanto, o f é um ax mais bu, que foi o caso do modelo de estado linear que estudamos, não é? Onde temos uma teoria muito forte que vem da álgebra linear. Em particular, eu já não posso falar em decomposição modal, lembram-se da decomposição modal a partir dos valores próprios da matriz A. Eu já não posso falar nisso. Mas há mais coisas. Há mais coisas. Reparem que, no caso linear, eu tenho uma propriedade muito importante, muito forte, que é aplicável ao princípio de sobreposição. E no caso não linear, isso não é verdade. Inclusivamente, a solução pode ou não existir, ou se existir, não ser única. Convém, sem fazer disto uma grande guerra, mas convém termos pelo menos uma condição para que a solução exista e seja única. E há vários teoremas, né? Aliás, eu sei que pelo menos alguns de vós já pensaram nisto e já estudaram resultados sobre a existência e unicidade de solução. Um deles é que o f seja Lipschitz contínuo, contínuo no sentido de Lipschitz. O outro é que a derivada do f em ordem ao x, reparem que isto é uma matriz, não é? Porque o f é um vetor, não é? O f tem a dimensão da derivada do x, a derivada do x tem a dimensão do x, portanto, se o x é um vetor, a derivada é um vetor e o f também tem que ser um vetor. Não é? E a derivada do f em ordem ao x é a chamada matriz jacobiana. Não é? É o df1 dx1, df1 dx2, df2 dx1, df2 dx2 e por aí fora. Não é? E se esta função matricial for contínua numa vizinhança da condição inicial, os matemáticos tendem a pensar que pode haver antes da condição inicial e depois, e nós também podemos pensar. Não é? A condição inicial é um instante de tempo em que o estado é fixado. Portanto, se esta função df dx for contínua numa vizinhança da condição inicial, a solução existe e é única para este sistema não linear. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo em que a solução não é única. E o exemplo é muito simples. Aqui o x é um escalar e a derivada do x é a raiz cúbica de x. E a minha condição inicial é x de 0 igual a 0. É óbvio que há uma solução. Se o x for sempre 0, se o x for sempre a função 0,
reparem, ele verifica a condição inicial, porque x de 0 é 0, se A é sempre 0, e também verifica a equação, porque a derivada de 0 é 0 e a raiz cúbica de 0 é 0, portanto isto é uma igualdade verdadeira. Portanto, x de t igual a 0, qualquer que seja t, é uma solução. A outra solução é a potência 3 meios de 2 terços de t. Não é? Parece uma coisa muito complicada de chegar lá, não é? Porque, como equação à escalar, nós podemos integrar os dois termos e chegar a esta conclusão. Neste caso, reparem, e isto também verifica a condição inicial, além de verificar a equação, podem substituir ali assim, podem substituir esta expressão para o x ali, e tem outra solução, que não é sempre nula, não é? E, portanto, eu neste caso tenho duas soluções que verificam ambas a mesma condição inicial, x de 0 igual a 0. Reparem que a derivada do f em ordem a x reparem que isto é 1 terço de x levantada menos 2 terços, portanto é 1 sobre a potência 2 terços de x. Para x igual a 0 isto está infinito. Portanto, o df dx não é contínuo para x igual a 0. E, portanto, não podemos aplicar o teorema, nem poderíamos, não é? Senão o teorema estava errado. Este exemplo é um exemplo matemático um bocado artificial, só para verificarmos o teorema. Uma situação que é muito complexa, que tem a ver com a engenharia, que é muito importante para a engenharia, são as suspensões magnéticas, portanto, as suspensões dos veículos monocarril, e não só. Também eu posso ter um veio metálico, em vez de o apoiar numa superfície metálica, faço um furinho, não é? O que se chama uma chumaceira, que é o que os engenheiros mecânicos chamam. Tenho uma chumaceira, tenho ali uma cama redonda onde eu apoio o meu veio, depois vem outra por cima, e aquilo roda, e para diminuir o atrito ponho óleo. Não é? Uma alternativa é não haver contacto físico, mas o veio está apoiado não numa chumaceira metálica, mas num campo magnético. E eu aí tenho um atrito baixíssimo, porque é só o atrito com o ar. Esse tipo de suspensões a modulação é muito complexa e pode envolver soluções que não são únicas para as mesmas equações. Para vos dar um exemplo, numa situação em que se tem que lidar com este tipo de fenómenos. Nós no curso vamos, portanto, supor que a nossa equação é bem comportada, a solução existe e é única. Vamos concentrar aí. Depois eu posso ter um outro tipo de fenómeno que também é muito interessante e que não existe nos sistemas lineares. Nos sistemas lineares, quando eles são instáveis, o estado pode tender para infinito, mas é sempre de acordo com uma exponencial, não é? Ora, a exponencial demora um tempo infinito a chegar a infinito. No entanto, nos sistemas não lineares, eu posso ter exemplos em que eu vou tender para infinito num tempo finito. Está aqui um exemplo. Não é? Esta equação também é muito simples. O x é escalar e a derivada do x é x quadrado. E a condição inicial tem um certo valor. Não é? E eu consigo resolvê-la, e a solução da equação é esta que está aqui neste quadradinho cinzento. Não é? É 1 sobre o inverso de x0 menos t. Portanto, se o meu x0 for 0,2, é? Isto só está definido para t inferior a 5, porque 1 sobre 0,2 são 5. É? E quando t tende para 5, ele vai tender para infinito. Quando o t tende para 5, exatamente, o x vai tender para infinito. É? Este tipo de comportamento não se observa de maneira nenhuma nos sistemas lineares, porque nos sistemas lineares eu posso tender para infinito, mas demora um tempo infinito a lá chegar. A minha exponencial vai crescendo, crescendo, crescendo. Bem, uma vez mais, este exemplo aqui é um exemplo matemático. No entanto, isto tem um impacto muito grande, que é assim. Uma das grandes vantagens do modelo de Estado é que eu posso pensar em projetar controladores com base na realimentação do Estado. E no caso dos sistemas lineares,
até posso provar que se eu realimentar o Estado, eu consigo posicionar os polos da cadeia fechada onde quiser, dentro de certas condições que têm a ver com o meu sistema ser razoável. Imaginem que se eu quisesse controlar a temperatura do sítio onde eu estou, pondo o aquecedor no sítio onde o Pedro está, não é? Eu não ia conseguir controlar nada. Existem conceitos que têm a ver com a chamada controlabilidade, que me dizem se o meu modelo de Estado está bem posto, basicamente se os meus atuadores estão no sítio correto. E se isso acontecer, então eu consigo realimentar o Estado e coloco os polos da cadeia fechada onde quero. Nem sempre eu consigo medir o Estado, todas as variáveis de Estado. Então eu às vezes preciso de estimar o Estado. E tenho uns algoritmos que são chamados observadores ou estimadores de Estado. Basicamente o que fazem é estimar o Estado. Se eu souber um modelo, eu estimo o Estado. Onde estudar isso, a cadeira de controle em espaços de Estados aborda essas questões. Mas para já ficamos só com esta noção. Portanto, eu por um lado quero realimentar o Estado e por outro, às vezes não o posso medir, então tenho que realimentar a estimativa do Estado. Ora, quando eu junto as duas coisas, o meu controlador, que foi pensado a realimentar exatamente o Estado, e o meu estimador, que foi pensado sem ter lá controlador nenhum, quando as duas coisas se juntam, não tenho a garantia de que as coisas corram bem, quer dizer, que continue tudo a funcionar, não haja ali uma interação entre os dois tipos de sistema, o controlador e o estimador. No caso dos sistemas lineares, no entanto, existe um resultado muito bonito, que é o teorema de separação, que diz que eu posso projetar o meu controlador, supondo que tenho acesso ao Estado, e imponho os polos num determinado sítio. Projeto o meu estimador de Estado, supondo que não tenho controlador. E vou ter erros de estimação e vou fazer com que esses erros de estimação tendam para zero com uma certa dinâmica, que tem polos também, são os polos do estimador. E agora, quando eu junto tudo, quer dizer, quando eu, em vez de realimentar o Estado, realimento a estimativa do Estado, o que vai acontecer é que eu vou ter os polos do controlador que tinha se estivesse a estimar o Estado, se tivesse a medir exatamente o Estado, e os polos do estimador que teria se não tivesse controlador. Portanto, posso projetar os dois sistemas separadamente e depois juntá-los. No caso dos sistemas não lineares, isto às vezes funciona, mas outras vezes não funciona. E uma das razões para não funcionar são este tipo de situações em que há variáveis que podem tender para zero ao fim de um intervalo de tempo finito. O que é que acontece? Pode acontecer que o meu estimador tenha uma equação tal que a minha estimativa, que o erro de estimativa tende para ao infinito, aliás, o meu controlador, o Estado vai tender para infinito, antes de eu ter uma boa estimativa do Estado. Okay? As coisas aqui assim funcionam a prazo. Isto é uma ideia qualitativa, mas isso está essencialmente correta. Portanto, o meu estimador não tem tempo suficiente para dar uma estimativa boa. Enquanto nos sistemas lineares aquilo vai subindo, mas pronto, nunca sobe para infinito em tempo finito. Pode haver situações, no caso dos sistemas não lineares, em que o meu Estado, o meu controlador, devido aos erros de estimação do Estado, leva a que o Estado não se estabilize e vai para infinito, e vai para infinito em tempo finito, e o estimador não tem tempo de eu agarrar. Portanto, é óbvio que eu, se quisesse analisar estas coisas, tinha que as analisar em muito mais detalhes, escrever muitas equações, mas a ideia não é esta. E eu aqui só vos quero chamar a atenção que esta questão das singularidades na solução depois tem implicações muito grandes em questões de engenharia. Já agora, podemos nos perguntar também quais são as equações que têm este tipo de comportamento. São as equações em que o x cresce mais depressa do que uma função linear. Portanto, se eu tiver x levantado a uma potência superior a 1, eu vou ter
um tempo de escape finito. Quer dizer, a minha solução x vai tender para infinito em tempo finito. Bom, então, isto são os monstros, não é? Isto são os monstros. Agora vamos dizer assim, agora vamos pensar, temos um sistema, modelamos o sistema, o nosso sistema é bem comportado e não se comporta como um destes monstros. Ainda podia juntar aqui mais monstros, por exemplo, a sensibilidade a condições iniciais, as coisas assim. Portanto, vamos varrer esses monstros para baixo do tapete, vamos admitir que o nosso sistema funciona bem. E vamos pensar um pouco como é que nós podemos ter alguma ideia sobre como é que o sistema funciona. E a primeira coisa que nós precisamos de pensar é nos pontos de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio é um valor do estado. Quando eu digo ponto, é um ponto no espaço de estados. Não é? Portanto, um ponto de equilíbrio é um estado. É um valor, é um estado dentro do espaço de estados, de tal maneira que se eu começar nele, se o meu x for igual a esse valor, o x fica sempre igual a ele. Ou seja, a derivada do estado é zero. Mas a derivada do estado é a função f de x. Portanto, eu para descobrir os valores do estado que correspondem a equilíbrios, eu vou resolver esta equação algébrica, f de x igual a zero. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Portanto, esta é a primeira noção muito forte que deve ficar clara para toda. E é muito simples, mas tem que ficar clara para toda a gente. Portanto, os pontos de equilíbrio, ou os estados de equilíbrio, são os estados que, se a minha condição inicial for igual a eles, o estado não se vai alterar. Reparem que podem ser estáveis ou instáveis. Eu posso perturbar um bocadinho e voltar ao estado ou ficar ali, ou então afastar-me. Não é? Não, eu não estou a falar de estabilidade, estou a falar só de... Se eu começar exatamente no estado de equilíbrio, eu fico no estado de equilíbrio. E eu obtenho esses estados de equilíbrio resolvendo esta equação. É claro para toda a gente que resolve esta equação em termos de estados de equilíbrio? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos avançar. Se quiserem, sempre podemos voltar atrás. Vamos pensar nos sistemas lineares. Nos sistemas lineares, o meu f de x é, por isso, simplesmente uma matriz vezes x. Não é? E os estados de equilíbrio são a de x igual a zero. Não é? Se a matriz A for invertível, eu posso multiplicar tudo pela inversa de A e ficava x igual à inversa de A vezes zero, e a inversa de A vezes zero é zero. Portanto, se a matriz A for invertível, só há um ponto de equilíbrio nos sistemas lineares, que é a origem. A origem quer dizer o x igual a zero. Não é? Se a matriz A não for invertível, então o que é que vai acontecer? Reparem, se ela for invertível, todas as suas linhas são linearmente independentes. Não é? Que é para ela ter uma característica igual à sua dimensão, e nesse caso, o que é que acontece? O único ponto, reparem, quando eu escrevo isto, o que é que eu tenho? Eu tenho a primeira linha a multiplicar pelo x, depois a segunda linha a multiplicar por x, etc. Não é? Ponto a ponto. Ou componente a componente. Portanto, quando eu digo assim, a primeira linha vezes x é zero, o primeiro elemento deste vetor zero, eu estou a dizer que a primeira linha é ortogonal ao x. A segunda linha também vezes x está a zero. Portanto, a segunda linha também é ortogonal ao x. Se as linhas forem todas independentes, o x tem que ser ortogonal a todos eles. Ora, se elas são independentes, a única chance que o x tem é ser um pontinho, que é a origem. Não é? O vetor zero é ortogonal a todos os outros vetores. Agora, se houver linhas que são dependentes das outras, se a característica da matriz não for n, a matriz não é invertível, não é? N é a dimensão do x e, portanto, o A é n por n. Se as linhas não forem todas linearmente independentes, eu consigo arranjar um x que é ortogonal a essas linhas, mas não às outras. Então o x está aqui num subespaço. Estão a ver? Então dá aqui uma região que até é infinita. Não é?
Portanto, fiquem com esta ideia. No caso dos sistemas lineares, a origem é sempre um ponto de equilíbrio. Se a matriz A for invertível, é o único ponto de equilíbrio. Portanto, o único ponto de equilíbrio que há é x igual a 0. Se o A não for invertível, então este x é um hiperplano. Está bem? É um hiperplano. Alguma pergunta? Professor, o professor depois diz aí, ao contrário dos sistemas não lineares, podem existir pontos de equilíbrio isolados. Exatamente. O professor está a falar do AX igual a 0. E, portanto, pontos de equilíbrio múltiplos. Aqui, reparem numa coisa. A frase está correta. Múltiplos pontos de equilíbrio isolados. O único ponto de equilíbrio isolado é o x igual a 0 quando o A é invertível. Se o A não for invertível, o que é que acontece? Os teus equilíbrios Há todo um espaço de pontos que faz com que seja 0. Desculpa? Há todo há um espaço, certo? Exatamente. Mas não é um ponto isolado. E o 0 não é isolado porque ele passa por 0. Está percebido? Sim, então esta última frase está-se a referir quando a matriz A não é singular. Eu aqui estou a falar para sistemas não lineares. Exatamente. Quer dizer, se ela for singular, Existe um ponto isolado. desculpa? Existe um ponto isolado. Não, não. Desculpa, se ela for não singular, existe um ponto isolado. Que é x igual a 0. Mas só há um, não é? Nunca tens vários. Ok, certo. Estás a ver? Não tens um ponto aqui e outro ponto ali. Sim, só há um ponto, que é o 0. Ou um ponto, não é? Ao passo que nos sistemas não lineares pode haver vários pontos e esses pontos são isolados no sentido em que é só um pontinho, não é um plano que passa ali ou uma superfície que passa ali. Ok. Está bem? Eu, se calhar, depois vou dar uns exemplos e talvez isso fique um bocadinho mais claro. Bom, como é que eu posso, na prática, obter os pontos de equilíbrio? Tenho que resolver um sistema de equações não lineares, não é? Eu pus aqui assim, duas funções, que é fsolve e a trim, tá bem? Mas podem usar, se calhar até há mais funções do MATLAB. Não é? O MATLAB está sempre a evoluir, e há muitas toolboxes. Basicamente, reparem que nós, no exame, nunca vos vou pedir para calcularem valores de equilíbrio com MATLAB. Vão fazer as coisas à mão, não é? Portanto, vão ser situações simples. Depois vamos ver uns exemplos. Em muitos casos de interesse, eu não consigo fazer isso à mão, então tenho que resolver um sistema de equações não lineares, preciso de um método numérico. Não é? Tem aqui duas funções. Arranjem um caderninho e vão escrevendo as funções úteis do MATLAB. Está aqui um exemplo de como é que eu posso escrever o fsolve. Portanto, não nos vamos preocupar com isso aqui. Agora vamos ver uma outra coisa, que é assim. Eu tenho um ponto de equilíbrio e eu agora vou-me preocupar com a linearização em torno do ponto de equilíbrio. Bem? Portanto, vamos chamar x barra ao ponto de equilíbrio e eu estou num ponto, o meu estado x é x barra mais um certo delta x. E vamos supor que este delta x é pequenino e eu vou ver como é que posso aproximar a dinâmica deste delta x. O delta x é este vetorzinho que vai do x barra ao x barra mais delta x. Não é? E qual é a dinâmica do delta x? Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos começar com a nossa equação. X ponto igual a f de x. Então, eu vou ter o meu x é x barra mais delta x. Portanto, x ponto é a derivada de x barra mais delta x igual ao f de x barra mais delta x. E agora posso olhar aqui para o lado esquerdo e para o lado direito. Um lado esquerdo, a derivada da soma é a soma das derivadas. Mas a derivada do x barra é zero. Porquê é que a derivada do x barra é zero? Estamos num ponto de equilíbrio. Porque é um ponto de equilíbrio, portanto, por definição é constante. Não é? E, portanto, aqui à esquerda fico só com delta x. Depois, aqui fico com f de x barra mais delta x. E vou expandir isto em série de Taylor e tomo só os dois primeiros termos. Portanto, fica f de x barra mais a derivada
d dx calculada no ponto x barra, isto aqui está mal feito. Houve para aqui uma conversão qualquer que me deu cabo das equações. Portanto, isto deve ser a derivada do f em ordem a x, calculada para x igual a x barra, ok? Não é? Vezes delta x. É a formatação. Isto aqui, este x igual a x barra deve estar aqui em baixo. Estão a ver? É a expansão em série de Taylor. Agora, o f de x barra é zero. Porquê que o f de x barra é zero? É o ponto de equilíbrio. Porque é um ponto de equilíbrio, e então? O x barra é um ponto de equilíbrio, e então? Então é zero do F. Exatamente. É o zero do f. Não é? É o que faz com que a derivada seja nula. Não é? Portanto, eu vou ficar só com a derivada do delta x igual a esta matriz df de x calculada para x igual a x barra, não é? Vezes o delta x. Eu aqui embaixo escrevi, pus os parênteses retos, para mostrar que isto é esta matriz calculada no ponto de equilíbrio. Reparem, o df dx é uma função de x. É a função jacobiana. E eu agora vou calculá-lo no ponto x barra. Isto é uma coisa que muitas vezes faz confusão. Quando a gente faz as contas, mas acabamos com uma função de x, como é que é? Ficava x a multiplicar por delta x. Não, eu estou a calcular isto num ponto x igual a x barra. Portanto, quando eu faço x igual a x barra é um vetor de números. E, portanto, isto vai me dar uma matriz de números. Estão a ver? Ok? Então, deixem-me dizer-vos uma coisa. Suponham que o x dependia de x e de u. Ok? Suponham que o x depende de x e de u. Portanto, que o f depende de x e de u. E eu vou acabar com qualquer coisa que vai ser... Bom, agora, o meu x barra vai depender do u barra. Não é? Deixem-me ligar aqui. Vamos sair daqui. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Nesta segunda linha, quando o professor põe derivada de x barra em ordem a t mais derivada de delta x em ordem a t, isso é uma igualdade da linha que vem de cima ou não? Exatamente. Isto é a derivada do x barra mais delta x é só uma das derivadas, não é? Isto é exato. Não é? Portanto, eu peguei, o que é que eu fiz? Expandi o meu x em x mais delta x, em x barra mais delta x. Ok? E Agora, podemos separar ou só em algum caso específico? a derivada da soma é só uma das derivadas, não é? Isto é geral. Eu estou a trabalhar o termo da esquerda e a derivada da soma é só uma das derivadas. Ok. Isso aí, não há dúvida. No lado direito, faço uma expansão em série de Taylor de primeira ordem. E é uma aproximação. Ok, já percebi. Obrigado. Está bem? E agora uso o facto desta derivada do x barra ser zero e o facto do f de x barra ser zero e fico só com isto. Isto é o quê? É a derivada do incremento vai ser aproximadamente igual a uma matriz, isto é uma matriz de números, vezes o delta x, vezes o incremento. Isto é a dinâmica do sistema aproximado. É. Delta x ponto é igual a esta matriz vezes delta x. Ok? Está claro agora? Sim, está claro. Deixem-me fazer... Vou saltar aqui. Portanto, isto é a conclusão que nós chegamos. Deixem-me dar-vos um exemplo, antes de irmos aqui para o exercício. Vou inverter aqui um bocadinho. Suponham que tinham isto. Está bem? Suponham que tinham isto. Este sistema que está aqui, com x1 e com x2. Os pontos de equilíbrio, eu faço x1 igual a x2, e depois tenho x1 igual a x2 e 1 menos x1, x2 igual a 0. Não é? E eu posso resolver isto facilmente, porque substituo x1 por x2, isto ficava 1 menos x2 quadrado igual a 0, x2 quadrado igual a 1, e portanto o x2 ou é mais 1 ou é menos 1 e o x1 é igual, portanto fico com estes dois pontos de equilíbrio.
se quiserem ter uma interpretação geométrica, não é? Tem o lugar geométrico do x1 igual a x2, que é uma reta a 45 graus. E tem o lugar, e é a primeira derivada da primeira componente. E depois tem aqui assim 1 menos x1, x2, isto é uma hipérbole. Tá bem? Temos dois ramos. Né? E agora os pontos de cruzamento são os pontos em que ambas as derivadas se anulam. Portanto, ao longo da reta, a primeira derivada anula-se. Ao longo dos ramos da hipérbole, a derivada do x2 anula-se. Nos pontos em que estas curvas se cruzam, são estes pontos menos 1 e 1, ambas as derivadas se anulam, são os dois pontos de equilíbrio. Tenho dois pontos de equilíbrio isolados. Okay? Nada disto acontece nos sistemas lineares. Eu não posso ter dois pontos de equilíbrio isolados. Então agora vamos pensar nestes dois pontos de equilíbrio e vamos aproximar o comportamento deste sistema em torno de cada um deles. Eu, em torno de cada ponto, vou ter uma linearização diferente. Bom, neste caso, aquela matriz das primeiras derivadas, a matriz jacobiana, é o df1 dx1, df1 dx2, df2 dx1 e df2 dx2. Está bem? Não tem que saber de cor a matriz jacobiana, que eu escrevo no teste. Quando chegarem lá já sabem isto de cor. Qualquer maneira escrevo lá. Então vamos lá ver. df1 dx1 são as derivadas parciais, não é? O df1 dx1, quanto é que vale? O f1 é x1 menos x2, portanto a derivada parcial é a derivada de x1 menos x2 em ordem a x1, é só 1. Não é? O df1 dx2 vai ser menos 1. Depois o df2 dx1 é olhar aqui para a segunda linha. Se eu estou a derivar em ordem a x1, é menos x2 o coeficiente. X2. E a mesma coisa para o df2 dx2 também vai ser menos x1. Portanto, isto é a minha matriz jacobiana, que depende de x1 e de x2. Mas eu agora vou ver esta matriz jacobiana em torno de cada um dos pontos de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio menos 1, eu faço x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 1 e fico com esta matriz jacobiana. No ponto de equilíbrio 1, eu vou ficar com outra matriz jacobiana. Okay? Portanto, é assim que eu vou fazer as contas. Perceberam como é que se faz a linearização? Querem fazer perguntas? Então agora eu vou-vos pedir para fazer uma coisa. Vou-vos pedir para fazer uma coisa. Vamos voltar aqui atrás. Depois vamos ver estes resultados. Mas antes disso, vamos voltar aqui assim. Eu vou projetar isto. E vamos supor que o meu x ponto é uma função de x e de u. Está bem? E então eu tenho que ter um valor de equilíbrio para o x e vou ter que ter um valor de equilíbrio para o u. Portanto, eu tenho um x barra e tenho um u barra, que são interdependentes, porque é o f de x barra e de u barra que dá 0. Okay? Pronto. Então, eu vou acabar não como incrementos do Δx, a derivada do incremento do Δx, igual a uma matriz A vezes Δx, mas vai aparecer aqui mais um termo, mais uma matriz B vezes o ΔU. Okay? Então, aqui o que eu queria que fizessem é, pensem um bocadinho como é que eu altero estas contas, no caso em que eu tenho aqui assim um f de xu, para calcular este outro termo. O que é que vai aparecer aqui? Está bem? Pensem um bocadinho. Quer dizer que o f depende de x e de u, é isso? O f depende de x e de u. Eu vou se calhar escrever um bocadinho mais e vamos abrir aqui o quadro branco. Portanto, aquela situação que estava ali era, vamos escrever azul. Portanto, eu tinha x ponto igual a f de x. Portanto, não tem entrada. Está bem?
E eu dizia que o x barra é equilíbrio. E, portanto, isso significa que o f de x barra é zero, não é? E, portanto, a derivada também é zero. Então, aquilo que eu fazia era, vamos copiar o que estava ali, ficava a derivada de x barra mais delta x igual ao f x barra mais delta x, e depois isso dá-me o quê? Dá-me a derivada de x barra em ordem a t mais a derivada de delta x dt. Eu vou pôr um igual, sabemos que é aproximadamente igual, mas ponho um igual. E aqui ponho f de x barra mais, e agora era a derivada parcial do f em ordem a x, para x igual a x barra, vezes delta x. Ok? Esta aqui é zero, esta aqui é zero, e, portanto, a minha derivada de delta x vai ser igual a uma matriz, que é o df dx, calculado no ponto de equilíbrio, vezes delta x. Certo? Isto foi o que vimos. Pronto. Então agora, eu agora digo assim, o meu x ponto é igual a um f de x e u. Aparece-me aqui assim uma entrada de controle. E o meu equilíbrio agora é definido por x barra e u barra. Ok? Igual a zero. Ou seja, eu posso alterar o equilíbrio x barra mexendo no u barra. Está bem? Vamos pensar que eu definia isto e que eram valores constantes. Está bem? Posso ter valores variáveis. Eu depois dou-vos um exemplo de um valor, de uma situação em que o equilíbrio pode ser variável no tempo. Mas vamos supor que eles eram constantes. Eu punha uma constante na entrada e via o equilíbrio correspondente x barra, está bem? E sei que ele verifica isto. Pronto. E eu agora vou acabar, não é? Eu quero acabar com qualquer coisa em que aqui vai aparecer mais, isto aqui era o A, não é? E aqui vai-me aparecer um B delta U. Portanto, eu vou ter a mesma, o meu x igual a x barra mais delta x. Tenho um U, que é um U barra mais delta U. E quero arranjar um modelo linear que me relacione o delta U com o delta x. Vejam lá se são capazes de modificar o que está aqui em azul para calcular, no fim de contas, vai aparecer mais um termo, que é aquele B, o que é? Professor, aquele B não vai ser a derivada parcial de f em ordem a u calculado no ponto u igual vai ser no calculado no ponto x igual a x barra, u igual a u barra, portanto. E aqui também há qualquer coisa que muda, não é? E também é u igual a u barra, porque agora temos duas entradas. Exatamente. Ok? E aqui vou ter o quê? Quando eu faço isto, agora vou ter mais um termo, que é o df
du. Aqui também é u igual a u barra. E aqui é x igual a x barra. Ali também é f de x barra, vírgula, u barra. No início. E aqui é x barra, u barra, vezes delta u. E, portanto, é este termo, este b, o b, vai ser esta matriz. Ok? Está claro? E Está depois, claro? depois temos que fazer o mesmo procedimento para u igual a u barra mais mais delta u. Isso agora não percebi. O professor fez, o professor fez agora foi para d de dx, d de dt de x barra mais delta x igual a f de x barra. Mas é que isto agora fica-te... E aqui à esquerda fica igual? Aqui à esquerda fica-te igual, porque tu queres relacionar os incrementos em x, nos incrementos, ou a derivada dos incrementos em x, nos incrementos em x e nos incrementos em u. Só. Então não faria sentido fazer d de ddt de u barra mais o. Não, porque o barra não é um estado, não satisfaz a equação diferencial. Vamos fazer aqui um boneco. Vamos pôr aqui. Tens o teu sistema, certo? Vamos supor que o estado era escalar, está bem? O sistema tem uma entrada U e tem uma saída. E, vamos supor que estavas a medir o estado, está bem? Pronto. E então vamos pôr aqui assim. Tens aqui assim o tempo. E aqui tens o teu U barra. E isto és tu que o fixas. E aqui, o que é que vais ter? Vais ter o teu X barra. Certo? E tu agora, o que é que fazes? Diz assim, eu vou... Tenho aqui assim o meu U barra e, por exemplo, agora vou ter incrementos. Primeiro o incremento era 0 e depois baixou qualquer coisa. Portanto, este bocadinho aqui vai ser o meu delta. Eu mudei do barra para o barra mais delta U. Está bem? Portanto, aqui está o barra mais delta U. Mas o professor, ao estar a utilizar os escalões, não pode depois calcular a derivada nesses pontos. E esta expressão depois não faz sentido, ou não? Não tem problema nenhum, porque eu estou a impor, é o sinal de entrada que tem um escalão. O que é que acontece? Então, está aqui df deu ou não? Ou isso não importa? Não, isto é a derivada parcial do f em ordem ao U, ao sinal U. Ok? Isto é a derivada parcial do f em ordem ao sinal U. Então o pode variar de forma descontínua, não há problema. Repara que isto é calculado no ponto de equilíbrio, não tem a ver com o delta U. Ok. Ok? É o delta U que está a ter o escalão. Aqui, esta ficou quietinha no equilíbrio. Portanto, não tens problema nenhum. Não é? E o que é que ia acontecer? Imagina que isto era uma coisa assim. Tens um canal visto de lado. Isto é o fundo do canal. Tens aqui uma comporta. Certo? E tu mandas para aqui um caudal de água. Desculpa. Aqui um caudal de água. E chama-lhe U. Está bem? Se tu tiveres o barra, a água acumula-se. Tem que pôr aqui uma comporta maior. Senão a água ia por fora. A água acumula-se e tens aqui assim um nível X barra. Certo? Agora tu mandas um caudal, mandas um outro caudal e aumentou.
passou a ser... Não consigo desenhar ali. Faço aqui neste cantinho de baixo. Vamos lá ver. Portanto, eu tenho o meu canal, tenho aqui a minha comporta, a água passa aqui por baixo, não é? E tenho aqui a minha comporta. Desculpem, assim. E não é nada. Isto é o equilíbrio. Portanto, se eu tenho aqui assim o barra, eu vou ter aqui assim um nível X barra. Está bem? E agora eu vou aumentar isto e passo a ter um caudal que é U barra mais um céu delta U. O que é que acontece? A água vai esqueixando, pá, o nível sobe, mas entretanto a água que espirra aqui por baixo também sobe mais. A certa altura isto atinge um equilíbrio quando a água que sai por aqui é igual àquela que entra ali. E nós vamos estar um bocadinho acima. E portanto aqui vamos estar em X barra mais delta X. Agora, imagina que o teu delta U varia. Porque a pessoa que está aqui com a torneira abre a torneira e fecha a torneira em relação ao equilíbrio. Dá-lhe pequenas pancadinhas em relação ao valor de equilíbrio. Este nível aqui também vai variar. E, portanto, tu aqui vais ter, se voltares ao teu diagrama de blocos, ao nosso diagrama de blocos, não é? Imagina que eu tinha a torneira aberta para um certo valor. Vamos pensar que era 50% da torneira aberta. E depois passava para 55%. Ok? O que é que acontece? Eu tinha o meu nível no X barra, e quando a torneira abria 55%, pá, esta coisa ia fazer aqui qualquer coisa. Pá, não sei se oscilava, se não oscilava, pá, depende agora da dinâmica do sistema, e vai estabilizar. Esta dinâmica, estas coisas são variáveis. Portanto, isto é o meu, vamos pôr a azul. Os meus incrementos, eu tenho aqui um incremento que varia no tempo, é o meu delta U, e tenho aqui um incremento que varia também no tempo, que é o meu delta X. O meu delta U eu imponho. O delta X é calculado como? A partir da relação, que é esta relação que nós temos cá em baixo, não é? Que é a derivada do delta X é igual a uma matriz vezes o delta X mais uma outra matriz vezes o delta U. Ok? Não faz sequer sentido somar aqui mais nada, não é? Porque o teu X passou de X. O teu X é X barra mais um certo delta X, não entrou o delta U. Matematicamente não faz sentido e fisicamente também não faz, porque nós impomos o delta U, não é a solução da equação diferencial. Não é? Consegui explicar-me? Ou... Sim, conseguiu explicar. Até eu estava a fazer confusão. Eu às vezes fico preocupado porque eu dou umas explicações tão complicadas que ainda ficam mais baralhados. Eu percebi que o que eu estava a dizer não estava a fazer muito sentido. Okay. Mais perguntas? Ali, logo na primeira equação, também continua f de x barra mais delta x? Onde? Aqui? Exatamente, é isso. Exatamente. Aqui fica... Não, aqui fica... Agora vamos respeitar as cores. Aqui ficava U barra mais delta U. Porque agora o F, esse sim, depende do X e do U. Não é? O F depende do X e do U. Onde é que ele está? Está aqui. Ok? E, portanto, tens que ter este termo aqui assim, que é o que te vai dar este segundo termo. Portanto, agora tu estás a fazer as derivadas parciais em ordem a uma variável e em ordem à outra variável. Isto não é mais do que aquilo que vocês aprenderam em análise 2, ou não sei como é que lhe chamam o curso. Como é que se chama o curso agora? Portanto, faltava ali aquele termozinho de acrescentar. Mais perguntas? Então, reparem. Temos esta noção. Eu tenho o equilíbrio e agora eu perturbo o sistema em torno do equilíbrio e ele vai funcionar e posso ver aqui um A e um B. Mas nós estamos a ver que nós podemos ter equilíbrios diferentes nos sistemas, não é? E, portanto, eu posso
ter dinâmicas diferentes. Até pode ser que uma seja estável e a outra seja instável. Mude de ponto de equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio os incrementos em torno desse equilíbrio funcionam de uma maneira estável e os incrementos em torno do outro ponto de equilíbrio funcionam de uma maneira instável. Isto não é mistério nenhum. Se eu tiver um pêndulo, não é? Imaginem que esta minha caneta, já aqui uma caneta que se veja, não é? Esta caneta é o meu pêndulo, não é? E os meus dedos, pá, é o sítio onde o pêndulo está preso, não é? Eu posso ter o pêndulo virado para baixo, tenho aqui um equilíbrio. E este equilíbrio é estável, não é? Se eu desviar, aquilo vai abanando e a certa altura pelo atrito volta ao sítio. É? Tenho um equilíbrio. A linearização corresponde a ter pequenos desvios em relação ao equilíbrio, vai-me dar uma matriz A com valores próprios, como? O que é que eu sei dizer? Dos valores próprios da matriz do sistema linearizado aqui em baixo. Negativos. Com parte real negativa. Parte real. Não é? Parte real negativa. Cá em cima, ele vai ser estável ou instável. Se eu fizer uma perturbaçãozinha, pode tipo tender a fugir, não é? Portanto, para pequenos valores do desvio, se eu fizesse estas contas, os pequenos valores davam uma matriz A com pelo menos um valor próprio positivo, com parte real positiva. Ok? Portanto, aqui tem um exemplo que toda a gente percebe do pêndulo, em que eu tenho pelo menos 2 pontos de equilíbrio, a gente até já sabe, tem um número infinito, isto depois pode ser rodado 360 graus, não é? E tem 2 pontos, mas tem pelo menos 2 pontos de equilíbrio, um estável e outro instável. Estão a ver? Portanto, este é o nosso conceito de estabilidade depende do ponto de equilíbrio. Então, digam-me lá uma coisa, como é que eu posso estudar? Eu dou-vos um F. Dou-vos a função F. X ponto igual a E. Vamos esquecer agora esta questão de ter o U. Vamos esquecer a questão de ter o U. Está bem? Mas pensar em sistemas autónomos e, portanto, não tem controlo. E vocês chegam à conclusão que há um sítio que tem um ponto de equilíbrio. Como é que podem calcular ou ver se o ponto de equilíbrio é estável ou não é estável? Vou apagar aqui as coisas a vermelho. Mantemos o quadro. Mas vão pensando naquilo que eu vos disse. Eu dou-vos, eu tenho um ponto de... Vou apagar isto aqui também. Aqui, este boneco também. Já apaguei demais. Pronto. E então, eu digo assim, eu tenho um certo valor x barra, fiz aquelas contas, aqui para calcular fiz estas contas aqui para calcular a solução desta equação, obtive um ponto de equilíbrio, sei que é o meu f de x barra, e eu agora quero saber se ele é estável ou instável. Não inventam uma maneira de ver isso? Então, é fazer a concavidade? Pá, mas se estás num espaço, pá, olha, se for um pêntium, pá, aquilo são meio milhão de variáveis, pá. Consegues olhar para a concavidade quando o teu espaço de estados tem meio milhão de variáveis. Não consegues. Pá. Se forem com 3, já não consegues também ver concavidade nenhuma, não é? Não consegues arranjar uma maneira mais simples, analítica. Analítica quer dizer com contas.
Não há uma generalização do que o Miguel disse para RN? É isso que o professor quer? Por exemplo, com valores próprios ou vetas próprios desta matriz? Qual matriz? Explica lá esse melhor, que está muito atrapalhado. Eu também não expliquei melhor porque não sei, mas Então, mas há faça um pouco, esforço. Qual é a há matriz pouco que estás a falar? estou a falar esta matriz das derivadas, como é que ela se chama? Aquela matriz jacobiana. Jacobiana, mas calculada Calculada no no ponto. ponto. Vamos chamar a matriz A para simplificar as coisas, está bem? Portanto, calculamos Sim. aquela matriz A, a matriz das primeiras derivadas. E depois? Já me lembro. Eu tenho que se calcular a matriz hessiana e verificar Eu não estou a fazer apelo à vossa memória, estou a fazer apelo à vossa capacidade de inventarem uma coisa nova. Pá. Portanto, isto não... Não é pela matriz hessiana? Não é pela matriz hessiana. Como tens aqui, pá, como é que fazias? Para ver a Ok. estabilidade. Mais simples do que isso, é isso? Com a matriz A, com aquela matriz A, a matriz das primeiras derivadas calculada para x igual a x bar. Os valores próprios têm de ser todos negativos? A parte real dos valores próprios tem que ser Isso. todas negativas, para ser assintoticamente estável. Ok. Então, e como é que eu podia provar que o ponto era instável? Se aplicasse, por exemplo, um escalão com dx Aqui e um não, aqui du. não há escalão, pá. Repara que o sistema não tem controle, não tem U. Sim, mas assumindo que é a variação, a perturbação ao ponto de equilíbrio. Não consegues dizer nada de mais simples. Vamos lá ver uma coisa. Se todos os valores próprios da matriz A têm parte real negativa, qual é a conclusão sobre a estabilidade? É que é estável? É que é estável. Em rigor, assintoticamente estável, não é? Não, basta ter um positivo. Ora, aí está, pá, mentes lógicas, pá, como os alunos do técnico, pá, chegam a isso rapidamente, se respirarem fundo, não é? Portanto, basta ter um valor próprio com parte real positiva, ele fica instável. Então, me digam lá uma coisa. Imagina que os valores próprios, pá, só para chatear, estavam em cima do eixo imaginário. O que é que podes concluir? O que é que achas que vai acontecer? Imagina que o teu sistema era de segunda ordem. E tu tinhas os dois valores próprios com parte real negativa. Como é que era a evolução das trajetórias de estado? Lembram-se do que a gente teve a ver antes da Páscoa? Aí é um apelo à memória. Ficam à mesma distância. Portanto, o x barra andam à volta depois. Quando é que fica a mesma distância? Quando a parte imaginária existe e a real não. Ok, portanto, como temos valores imaginários puros. Portanto, a tua teoria... E a tua teoria é de quem? É do Pedro. Pedro. Pronto, a teoria do Pedro é que se eu, por exemplo, se tivesse um sistema de segunda ordem, aquilo ia oscilar. Não é? Porque era a resposta é uma curva fechada, não é? A gente viu, e aquilo dava um seno e um cosseno, e oscilava. Estamos a falar do sistema não linear, portanto, eu linearizei. Para o sistema linearizado, não há dúvida que é uma oscilação fechada. E para o sistema não linear, também posso concluir isso? Não, porque nós estamos a cometer um pequeno erro. Estamos a cometer um pequeno erro. E o que é que pode fazer esse pequeno erro? Afastar ou aproximar do ponto. Então, se tu estás à esquerda, afastas-te ou aproximas-te, pá, mas como é que é? Se tiveres com parte real negativa, claramente negativa, não é? Esses pequenos erros, o que é que lhes acontece? Anulam-se. Vão ser comidos com o tempo, não é? Porque aquilo tem umas exponenciais negativas e tal, aquilo anula-se. À direita também não há dúvida, temos umas exponenciais positivas. Agora, quando estamos mesmo ali em cima, aquilo pode dar estável ou pode dar instável. Estão a ver? Portanto, nós para vermos a estabilidade de um ponto de equilíbrio, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Calcula a matriz das primeiras derivadas, a jacobiana, está bem?
e calcular a matriz das primeiras derivadas no ponto de equilíbrio. E depois vê os valores próprios. Se todos estiverem à esquerda, ou seja, se tiverem todos parte real negativa, assintoticamente estável. Se houver pelo menos um à direita, instável. Se eles estiverem em cima do eixo imaginário, não podemos dizer nada. Se estiverem todos em cima do eixo imaginário, ou se estiverem, por exemplo, Basta que tenhas um par em cima do eixo imaginário. Porque esse par pode pender para a esquerda ou pender para a direita. Não podes dizer nada. Está bem? Deixem-me mostrar-vos um exemplo. Isto aqui tem a ver com matrizes definidas positivas, definidas negativas, não? Isso é uma canção da qual tu sabes a música, ainda não percebeste bem a letra, mas também não me espanta, pelo contrário. Que a gente depois pode falar um bocadinho sobre isso. Está bem? Que é um outro método mais poderoso. Para já ainda não falei em nada em matrizes definidas positivas ou negativas, só falei em valores próprios da linearização. Ok? Então, vou sair daqui, stop share, vamos voltar aos nossos status. Agora volto a... Depois nós vemos estes status com calma, se calhar até na próxima aula. Vou dar aqui um salto, muito para a frente. Estão a ver? E tem aqui assim, dois sistemas não lineares, A e B. Estão a ver? O sistema A é instável. Tem valores, se fizerem a linearização, portanto, em qualquer dos dois, a origem é um ponto de equilíbrio. Não é? É muito fácil de ver. Se a gente fizer x1 igual a x2 igual a 0, as duas derivadas anulam-se. Não é? Isto são funções homogéneas em x1 e x2, não é? Isto anula-se. E se calculasse em matriz jacobiana, a matriz jacobiana em 0, 0, iam ver que tinham valores próprios como parte real positiva. E, portanto, estão a ver aqui assim, isto está a enrolar para fora. Já o sistema B está a enrolar para dentro. Está bem? Agora, o problema é que, no princípio do exemplo, enfiei-vos um barrete, não é? Se eu calcular a linearização, o que é que acham que a linearização vai dar? É diferente de um sistema para o outro ou não? Assim, olhando para aqui, sem fazer contas. Se eu quiser linearizar, qual é o palpite que vocês estão a ter? Por exemplo, qual era a linearização da equação do x1? dx1 dt linearizado, se pensarmos que eu agora vou ter delta x1, mas o delta x1, o ponto de equilíbrio é 0, portanto o delta x1 confunde-se com o x1 linearizado. O que é que dava? Ia matar aquela parte não linear. Não é? Esta parte não linear ficava menos x2. E aqui ficava x1. E aqui ficava menos x2 e x1. Estão a perceber qual é o problema? O que é que está aqui a acontecer? Quando eu calculo ali o sistema linearizado, o que é que eu tenho? A parte quadrática vai-se embora? A parte quadrática vai-se embora. E então, qual é a diferença entre o sistema A e B? Qual é a diferença das... Diz. Porquê que a parte quadrática sai embora? Não percebi. Se tu linearizares, pá, isto é em torno do 0, portanto esta parte vai à vida. Ok. Está bem? Repara que isto estão tudo termos de ordem superior em x1 e x2. Aqui é muito fácil, são polinómios, é muito fácil ver isso. E não são termos que contribuam para a linearização, para o comportamento linear, não é? De ter aqui umas funções que corrigiam a inclinação do x2, mas não é o seu caso. Portanto, mas de qualquer maneira, podes sempre fazer as contas com rigor. Mas o que é facto é que a linha é igual. Então vocês têm dois sistemas, um estável ou por outra, dois sistemas com o mesmo ponto de equilíbrio,
um estável e o outro instável, mas com a mesma linearização. Onde é que acham que estão os valores próprios? Qual é o vosso palpite? Ninguém tem um palpite sobre os valores próprios do sistema linearizado? Não consegui ouvir. Tens que falar um bocadinho melhor, mais perto. Imaginário? Desculpa. E em cima do eixo imaginário, de facto. O sistema linearizado, nos dois casos, é comum. Os valores próprios estão em cima do eixo imaginário. É muito fácil fazer isso. Eu deixo-vos fazer as contas desta matriz. Reparem que isto era... Como é que é a matriz? A matriz era 0 menos 1 e 1, 0. Não é? Vejam os valores próprios dessa matriz e estão os dois mais ou menos J. Não é? O que corresponde a trajetórias fechadas. Portanto, o sistema linearizado tem trajetórias fechadas. Não é? Agora, os sistemas não lineares, um ficou instável e o outro ficou estável devido à não linearidade. Estão a ver? Então, aquilo que eu queria que fixassem depois desta conversa toda é método para estudar. Ups, eu até tenho um acetato com isso. Só que eu não segui os meus acetatos. Se calhar não está. Ok. Então, aquilo que eu queria que retivessem nesta aula é: eu quero estudar, vamos pôr o acetato inicial, que não é o melhor. Eu quero estudar a estabilidade de um ponto de equilíbrio de dx dt igual a f de x. E faço isso de ponto de equilíbrio a ponto de equilíbrio. O que é que eu faço? Linearizo em torno do ponto de equilíbrio e vejo os valores próprios da matriz A. Se a parte real dos valores próprios for negativa, o ponto é assintoticamente estável. Se pelo menos um for positivo, tiver parte real positiva, então o ponto é instável. Se eu tiver valores próprios sobre o eixo imaginário, bom, se tiver um à direita já sei que é instável. Mas se todos forem com parte real negativa e tiver alguns sobre o eixo imaginário, eu não posso dizer nada. Não é? Porque quando eu passo do linearizado para o sistema não linear, a parte não linear pode-me puxar ou para o lado estável ou para o lado instável. Okay? Perceberam o critério? É muito simples. Toda a gente percebeu o critério? Já agora sabem quem é que inventou isto? Ou que pelo menos foi talvez o primeiro a usar isto num problema de engenharia. É uma pessoa que conhecem, de uma área completamente diferente. Não tem nenhum palpite. Foi o Maxwell. O Maxwell é conhecido... Conhecem o Maxwell de onde? O James Clerk Maxwell, escocês. Não acredito que nunca tenham ouvido falar no Maxwell. Há umas equações famosas, que são as equações de Maxwell, que estão ligadas aqui. Ninguém sabe? Eletromagnetismo. O eletromagnetismo, não é? São as equações da propagação de uma onda eletromagnética. Não é? O Maxwell previu pela primeira vez a existência de ondas eletromagnéticas. Pronto. O Maxwell também foi a primeira pessoa que fez a análise da estabilidade de um sistema de controle e usou exatamente esta técnica. 1800 e o artigo é de 1860 e tal, acho eu. 62 ou 65, o que está publicado. Está bem? Mas embora eu acho que o trabalho dele é bastante mais antigo. E acho que ele, quando fez o trabalho, tinha mais ou menos a vossa idade. Está bem?
Portanto, isto é ter sido 1840 e tal. O problema era assim. Portanto, já ouviram falar no regulador de Watt? O que é o regulador de Watt? É que ele tem as bolinhas que andam à volta para regular a velocidade das máquinas a vapor. Bem? E aquilo às vezes funcionava, outras vezes não funcionava, ficava instável. Então a Royal Society pôs o problema da estabilidade do controle das máquinas a vapor a concurso. E quem ganhou o concurso foi o Maxwell. Ele era um bocadinho mais velho do que vós, tinha para aí 24 anos, com um trabalho em que usava esta técnica. Bem, é a primeira análise da estabilidade de um sistema de controle que foi feita na história. E o artigo lê-se, consegue-se ler. Há muitas coisas antigas que não se conseguem ler, a gente não consegue perceber a linguagem, mas aqui está muito claro, é muito engraçado. O resultado é muito simples. Está bem? Agora, reparem que há aqui umas coisas que nós não conseguimos analisar a estabilidade. Não é? Se temos os polos sobre o eixo imaginário, então foi preciso talvez mais uns 50 anos para vir um senhor chamado Lyapunov. Depois nós havemos de falar sobre o critério de Lyapunov, é? Chamado segundo método Lyapunov. Este método também se chama primeiro método Lyapunov, mas não confundam com o segundo. O segundo é que é o bom, é que é o chamado método direto Lyapunov, que vamos ver que permite estudar a estabilidade de certas coisas que estão ali no limiar entre a estabilidade e a instabilidade. Bem? Então, hoje ficamos por aqui. Queria saber se há alguma pergunta. Eu tenho uma questão no slide